estar ministrando a palavra, qual o Senhor trouxe ao meu coração. Fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1. Atos do Apóstolo, capítulo 12, e versículo de número 1. Todos acharam? Amém. A palavra diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. A palavra vai nos revelar que o livro de Atos é o início da igreja após Jesus voltar ao reino dos céus. Mas a palavra vai nos chamar a atenção que antes de Jesus voltar aos céus, ele dizia aos seus discípulos que ele iria, mas que deixaria o Espírito Santo, que enviaria o Espírito Santo sobre a vida deles. Aquilo que João Batista já ministrava muito antes da vinda de Jesus. Pois João Batista ministrava: eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará vocês com o Espírito Santo. Aleluia. Então a palavra vai se cumprindo e o livro de Atos vai nos falar que após Jesus subir aos céus, seus discípulos estavam todos reunidos. Então a palavra vai nos dizer que eles estavam ali naquela casa orando, fazendo aquilo que o nosso Senhor tinha deixado a eles: fique em Jerusalém. E ali eles estavam todos orando sem cessar, quando de repente a palavra vem nos falar que veio dos céus um vento impetuoso. E ali eles foram batizados com o Espírito Santo. E a partir dali a igreja nunca mais foi a mesma. A palavra vem nos falar que a partir daquele dia, eles cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar a palavra de uma forma diferente. Então a palavra vai nos revelar que a igreja começa a crescer cada vez mais, e que através da pregação dos apóstolos, mais vidas são ganhadas para o reino dos céus. Aleluia. A palavra vai nos falar que Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, em sua primeira pregação, ganhou quase 3.000 almas. Então a palavra vem nos revelar que a igreja começava ali a crescer cada dia mais. E a palavra vem nos falar que Herodes e os sumos sacerdotes, os mestres da lei, queriam parar aquele ministério, queriam parar a igreja. Mas nós sabemos que aquilo que o Senhor Jesus determinou sobre as nossas vidas, que a igreja do nosso Senhor Jesus nunca irá parar diante do mundo. Ela irá sempre continuar marchando. A igreja do Senhor Jesus é a promessa de Deus para nossas vidas. Não tem como o homem, não tem como Satanás parar a igreja do nosso Senhor, porque ela não é nossa. Nós só fazemos parte do corpo da igreja. A cabeça é Ele, Cristo Jesus. É Ele que é a cabeça da igreja. Então não tem como parar o agir de Deus sobre a igreja. Então a palavra vai nos falar que Herodes manda maltratar alguns daqueles tentando parar o ministério.
Então a palavra vem nos falar que ele manda matar a espada a vida de Tiago, irmão de João. E mais que isso, ele determinou no seu coração que iria prender Pedro e iria apresentar Pedro diante dos homens na Páscoa, pois ele viu que aquilo agradou os sumos sacerdotes e alguns do povo que estavam junto com eles. Então a palavra vem nos falar nesse exato capítulo. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração pela vida dele a Deus. Aleluia. O que eu venho entender, meus irmãos, nessa palavra é que uma igreja em oração, uma igreja reunida num só propósito, pode muitas coisas. O inimigo pode se levantar contra a nossa igreja, o inimigo pode se levantar contra as nossas vidas, mas a igreja que continua em oração, ela nunca será parada. Aleluia! A obra que Deus tem para as nossas vidas é algo muito grande. Nós temos que entender o poder que há na nossa oração. A oração é uma arma tremenda na vida do cristão. A palavra vem nos falar que a oração fortalece as nossas vidas, que através da oração nós temos comunhão com Deus, que através da oração nós temos intimidade com o nosso Pai. Então a palavra vai continuar nos dizendo que Pedro ali estava preso. Herodes o mandou jogar naquela prisão com 4 grupos de 4 soldados para guardar e vigiar a vida de Pedro. E não era uma prisão qualquer, não era somente uma cela. A palavra vai nos falar que Pedro estava dentro daquela cela, algemado, com mais 2 soldados junto com ele. Ou seja, Herodes queria que ele ficasse ali, porque Pedro era algo muito grande. Ele representava a igreja ali. Herodes queria matar e mostrar o que ele tinha feito ali para aqueles povos. Só que a palavra vem nos falar que a igreja estava orando. A igreja estava de joelho. E não eram pessoas que simplesmente estavam orando de qualquer maneira, não, meus irmãos. A igreja estava orando sem cessar. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Aquelas pessoas tinham acabado de ser cheias do Espírito Santo. Então ali eles estavam orando num só propósito pela vida de Pedro. Então a palavra vem nos falar que um anjo à noite, quando Pedro e os soldados estavam dormindo, um anjo enviado por Deus acorda Pedro. Pedro, levanta, calça suas sandálias e coloque o seu cordão sobre as suas costas. E a palavra vai nos falar que imediatamente aquelas algemas caíram das mãos de Pedro. Então o anjo começa a sair com Pedro da prisão. Sai pelo primeiro portão, sai pelo segundo portão, até chegar a um portão de ferro que dá diretamente na rua. Então a palavra vai nos falar que o anjo fala para Pedro: vá. E quando Pedro se dá conta, o anjo já não estava mais com ele. Então a palavra vai nos falar que ali Pedro fala: certamente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes. Então a palavra vai nos continuar falando que Pedro vai ali onde estava a igreja, na casa de Maria, onde a igreja estava reunida, orando pela vida dele. E a palavra vai nos falar que Pedro bate a porta. Então a palavra vai nos falar que Rode saiu até a porta e viu que era Pedro. E ali ela corre para dentro sem deixar que Pedro entrasse. Fala: ó, Pedro está aí na porta, Pedro está na porta. E eles falaram: você está louco, deve ser um anjo dele, Pedro não está aí. E ali Pedro continua batendo na porta. Então a palavra vai nos falar que ele sai e vem Pedro. E Pedro pede para que eles ficassem em silêncio. Então, meus irmãos, o que eu posso entender nessa palavra é que uma igreja em contínua oração pode muitas coisas. Vidas podem ser libertadas através da oração de uma igreja. Vidas podem ser curadas através da oração da igreja. Se uma pessoa só com o joelho dobrado pode muitas coisas através da oração, quem dirá uma igreja num só propósito?
Os irmãos que já teve a oportunidade de estar ali no monte, viram como é gostoso estar na presença de Deus ali no monte. Aleluia! E o agir de Deus, aquilo que o Senhor faz através da nossa vida no monte. E eu fico pensando, se todas as igrejas que estão ali no monte, num certo dia, todas parar, em vez de ficar em pequenos grupos, se todas formassem uma só roda e todas orassem num só propósito, o que aconteceria? Milagres seriam feitos ali, meus irmãos. Eu creio que pessoas iriam ser curadas, aleijados sairiam dali andando, porque a palavra vai nos falar o poder que há na oração da igreja. Pedro foi libertado de um cativeiro onde havia 4 grupos de 4 soldados vigiando a vida dele. E através da oração da igreja, Pedro teve o livramento. Pedro foi livre das mãos de Herodes. E é esse o ensinamento que Deus quer trazer através dessa palavra. O Senhor quer nos mostrar o poder que há na nossa oração. O Senhor quer que nós despertemos, porque uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora, que não tem propósito de oração, é uma igreja que não aguentará os levantes de Satanás. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados. E nós sabemos que nós estamos chegando já nos últimos dias. Aleluia! Nós já estamos nos últimos dias. O nosso Senhor Jesus já está à porta. O nosso Mestre já está à porta. E a palavra vai nos falar que quando Ele vier buscar a nossa igreja, o Espírito Santo irá subir junto com Ele. Não haverá mais Espírito Santo sobre as nossas vidas. Hoje nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. E através do Espírito Santo nós temos intimidade com Cristo. Glória a Deus, aleluia! É o Espírito Santo que leva as nossas orações até os céus. É o Espírito Santo que intercede pelas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos capacita a orar a cada dia. Às vezes tem irmãos aqui que podem falar: mas irmãos, eu não sei orar, eu não consigo orar. O Espírito Santo é o seu intercessor. Aleluia! O Espírito Santo está aí. Peça para Ele te ensinar a orar. Peça para Ele te dar aquela vontade, que Ele venha queimar no seu coração a vontade de orar. Pois é que nem aquela musiquinha que nós ouvimos quando nós éramos crianças, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E é verdade, meu irmão. Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer na presença do Senhor Jesus. Glória! Nós não podemos crescer diante da presença do Senhor se nós não lemos a palavra e não orarmos. Um crente que não ora é fraco. Um crente que não ora é doente. É o que o pastor ministra toda a Santa Ceia. É por isso que há entre nós crentes doentes. Porque nós não oramos mais, nós não buscamos mais a presença do nosso Senhor Jesus. Nós não queremos mais meditar na palavra. Nós perdemos tempo com tantas coisas aí fora, mexendo no celular, fazendo coisas que não edificam a nossa vida. Só que o Senhor quer uma igreja que tenha o joelho no chão, que tenha a cara no pó. Aleluia, Jesus! Porque é só através da nossa oração, é só através de nós jejuarmos diante da presença de Deus, é somente através de nós estarmos matando a nossa carne que nós seremos glorificados com Cristo. Não tem como nós ser cheios do Espírito Santo se nós não oramos. A oração é uma arma poderosa, meus irmãos. E essa campanha vem nos trazer isso. Essa campanha vem como um despertar para as nossas vidas, nos trazendo a importância da oração. Nós não podemos somente pedir para que os pastores orem para a nossa vida. Nós temos que orar também pela vida dos nossos, pelas nossas vidas. Nós temos que orar pela nossa casa, pela vida da nossa família. Não é somente os pastores que têm poder de orar e libertar. A palavra vem nos falar que Deus deu o poder para que todos nós orássemos e através da nossa vida, vidas seriam libertadas. Eu creio. Nossa vida também tem poder de oração. A nossa oração também pode muitas coisas. Glória a Deus. É claro que nós estamos debaixo da oração dos nossos pastores, que são o nosso líder aqui nessa terra. Mas a palavra vai nos falar que Deus quer usar todos.
Aleluia. E que Deus ouve a oração de todos. Então essa campanha vem para as nossas vidas como um despertar. Porque muitas das vezes nós estamos fracos diante da presença do Senhor. Mas pode perceber, quando você está fraco, pode ter certeza que você está orando pouco. Eu creio que todos aqui já passaram por um momento em que já não queria mais orar, que não queria mais meditar através da palavra, e ali teve a sua vida enfraquecida, e foi enfraquecendo diante da presença do Senhor, até chegar a um ponto que fala: eu não sinto mais a presença do nosso Senhor. Só que a palavra nos fala que através da oração o Senhor envia do céu o seu Espírito Santo. Através da oração o Senhor fortalece as nossas vidas diante da presença dele. E é isso que essa campanha quer trazer para as nossas vidas. A palavra vai nos falar que através da oração Pedro teve a libertação. E o Senhor quer libertar a vida de todos. O Senhor quer que todos tenham a sua vida fortalecida diante da presença dele. Porque o Senhor quer usar todos. O Senhor quer usar todos em sonhos, em visão. O Senhor quer que nós oremos, meus irmãos, e profetizemos. Em nome de Jesus. Mas a nossa oração não pode somente chegar ao teto e ficar. Nós devemos orar sem cessar, para que o Espírito Santo encaminhe a nossa oração até o reino de Deus, para que através disso os céus mande a resposta. Aleluia. A resposta de oração da igreja foi essa: o Senhor enviou o seu anjo. A resposta de oração para as nossas vidas, o Senhor também quer enviar. Glória a Deus. Basta apenas nós tomar a posição, basta apenas nós tomar posse dessa campanha e viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Essa campanha não foi determinada pela vida da pastora. Essa campanha foi determinada pelo próprio Deus. Aleluia. Se Ele determinou essa campanha através da vida da pastora, é porque Ele viu que nós ainda não estamos preparados. É porque Ele viu que nós ainda estamos orando muito pouco. Se nós pegarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós pegarmos a palavra, nós veremos que todos os nossos heróis da fé venceram através da oração. Todos os nossos heróis da fé venceram os seus problemas, as suas dificuldades, através da fé, através da oração. A palavra vai nos falar que Daniel era um homem de constante oração. Aleluia. E mesmo diante daquela imposição que não podia mais se orar, ele se prostrou diante da presença do Senhor e continuou orando. Ele não estava preocupado se ele iria ser jogado numa cova, se ele iria ser jogado numa fornalha, porque para ele o que importava era a intimidade que ele tinha com Deus. E a intimidade que ele tinha com Deus vinha através da oração. É por isso que Daniel dobrava os seus joelhos todo dia e clamava ao nome do Senhor. Então nós temos que entender que a oração não é qualquer coisa. A oração é uma arma muito poderosa que pode muitas coisas nos seus efeitos. Então nós queremos que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Que nós possamos, através dessa campanha, despertar. Nós devemos despertar, porque é chegado o momento, igreja. É chegado o momento. Nós não podemos mais ficar cochilando diante da presença do Senhor. Nós não podemos mais ficar cochilando em dois pensamentos. O Senhor quer soldados, guerreiros prontos para batalhar. E a batalha está aí à porta. Olha quantas vidas precisam ser alcançadas. Olha quantas vidas precisam ser libertas. E quem irá orar por essas vidas? Quem irá ministrar a palavra para essas vidas? É a igreja. A igreja tem um papel muito importante aqui nessa terra. O papel da igreja é cuidar, é orar, é mostrar amor. O papel da igreja nessa terra é orar para que pessoas e vidas sejam alcançadas através da palavra. Em nome de Jesus. É o nosso dever, igreja. Se nós não orarmos, se nós não levarmos a palavra para aqueles que estão lá fora, quem irá levar? Então o Senhor quer soldados prontos para batalhar. Então que nós viemos tomar uma posição. Quando o Senhor Jesus Cristo precisar falar, quem eu vou enviar? Fala, eis-me aqui, Senhor. Eu estou diante da tua presença, usa-me conforme a tua vontade. A minha vida já não pertence mais a mim, mas pertence ao Senhor. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor sobre a minha vida? O
que seria de mim se não fosse o Senhor Jesus? Meu Deus. Glória a Deus. E aqui nós temos pessoas que foram curadas, que foram libertas, Sim. através da oração. É verdade, Senhor. A pastora tem nos mostrado pessoas que têm sido curadas lá fora, através das nossas orações. Verdade. E esse é o nosso papel como igreja. Independente se eles não são da nossa congregação, independente se eles são de outras religiões, independente se eles são ateus, o nosso papel é orar. Não é perguntar o que eles são, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Isso não importa para nós. Quem deve julgar eles é o nosso Deus. A nós cabe apenas amar e orar, Glória a Deus. curar e cuidar dessas vidas. O nosso papel como igreja nessa terra é cuidar dessas vidas. Glória a Vidas que Deus. precisam ser alcançadas. Aleluia. Porque da mesma maneira que a palavra chegou até nós, ela precisa alcançar também essas vidas. E para que nós possamos alcançar essas vidas, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos ser cristãos com o joelho no chão. Porque não é de qualquer maneira que nós devemos levar a palavra para aqueles que estão ali fora. Amém, Jesus. Porque caso nós devemos a palavra para aqueles que estão lá fora, caso nós queremos orar para uma pessoa que está lá fora e nós não estejamos preparados, e essa pessoa estiver em processo, e aí? Como que nós iremos passar vergonha? Assim como aqueles que tentaram orar pelo aquele espírito imundo e não conseguiram? É verdade, Senhor. Então, igreja, nós devemos estar preparados. A palavra vai nos falar que existe castas de demônio que só sai com jejum e oração. É verdade. Não é de qualquer maneira. Então essa campanha veio como um despertar para as nossas vidas. E eu creio que através dessa campanha nós teremos a nossa vida fortalecida. Aleluia. E através das nossas vidas nós iremos sair aí fora e trazer mais almas para o reino do Senhor Jesus. Porque é isso o nosso dever e é isso o nosso papel como igreja aqui nessa terra. Amém? Essa palavra eu quero ministrar ao coração dos irmãos. Que os irmãos venham ficar de pé. Vamos estar orando novamente. Aleluia.